Direto de Taubaté para o mundo. Nesse episódio, o lutador de UFC, Carlos Prates, conta sua trajetória no esporte. Fala um pouquinho sobre as dificuldades no início da carreira, o orgulho de representar o Brasil e o Vale do Paraíba nos maiores octógonos do planeta. Participação especial do treinador Arthur Bambam. Oi, gente! Tá começando o nosso primeiro episódio do podcast A Força do Vale. É o podcast que dá luz e dá voz a todas as pessoas que trazem história e força para o nosso Vale do Paraíba. E hoje o nosso convidado é ele. Ele que é lutador, veio de Taubaté direto para o UFC com todo o seu carisma e talento e que tá brilhando e arrasando, representando todo o Vale do Paraíba. E é com grande alegria que eu recebo o lutador taubatiano Carlos Prates. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, valeu pelo convite aí, obrigado, é um que prazer estar aqui. Alegria tê-lo com a gente, viu? Conhecer um pouquinho da sua história, das curiosidades da luta, sim. Da importância do esporte para o Vale do Paraíba, né, Carlos? Sim, não, importância pro Vale, tanto como atleta, como pessoa, a importância do esporte na vida do ser humano, eu acho. Também é importante. Importante. É. E junto com o Carlos, eu convidei também o treinador do Carlos, que é uma figura super importante na vida dele, o Arthur Bambam. Né, Arthur? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui junto ao meu grande amigo e também, obviamente, o atleta. E você também, pelo convite. Também uma pessoa aí que Vamos conhecer um pouquinho da história de vocês no esporte, um pouquinho do relacionamento de vocês. Mas eu queria, Carlos, que você começasse contando pra gente um pouquinho de como que foi a sua história no esporte, como que você iniciou. Você é taubatiano, né? Sou taubatiano, sempre morei em Taubaté. E sempre gostei de esporte, sempre gostei de fazer esporte. Legal. Só que muito novo, não lembro, acho que com, sei lá, uns 10 anos, por aí eu fui diagnosticado com TDAH. É mesmo? É, e minha mãe era professora, então sempre deu uma atenção nessa parte, queria saber por que eu não ia bem na escola, por que não ia, por que não vai. Tipo, não gosta de estudar, mas não sabe, e aí começou, me levou especialista tal, aqui, até aqui em São José vim vários médicos. E acho que a médica que deu certo mesmo é uma médica daqui de São José, só que eu não lembro o nome dela. E aí, beleza, diagnosticou tal. E comecei a fazer um monte de esporte. Indicaram o esporte, né? E você sempre gostou de luta, Carlos? Sempre. Na verdade, meu primeiro contato com luta foi quando eu tinha 14 anos. Entendi. Antes eu jogava bola, já fiz surf, já fiz um monte de coisa, mas nunca gostei, assim, esporte coletivo, assim, eu perdia e, tipo, brigava, tal. Aí chegou uma idade que eu comecei a dar um pouco de dor de cabeça pra minha mãe, assim, com coisa de comportamento, tal, e, pô, aí tive o meu contato com a luta com 14 anos, foi um pai de um amigo meu que começava a assistir DVD de evento de luta na época, e eu falei pra minha mãe que queria lutar. Aí a primeira, assim, ela não gostou, aí depois ela botou eu na luta e eu tô aí até hoje. E aí você entrou pra prática mesmo esportiva e profissional, não é isso? Sim. Na verdade era só prática esportiva, né? Ela fala até hoje que ela não queria, nunca imaginou que eu fosse virar lutador, no começo ela nem queria. Você é difícil. Não se imaginava lutador no futuro? O que você queria ser quando você era criança? Não sei, cara, nunca não pensei pensava assim, sobre isso, né? O que eu vou fazer, assim, mas sempre trabalhei desde novo, por dar trabalho, assim, pra minha mãe e tal. Quando eu 13 para 14 anos já comecei a trabalhar e não E aí imaginei. Você começou a frequentar a academia do bairro? Isso, na verdade não era no meu bairro, era ali na cidade e tal, no Jardim das Nações, só que eu passei na frente da academia assim com ela, inclusive ela tinha ido me buscar no serviço, e aí eu falei, não, para o carro rapidão, aí parou o carro, aí eu fui e perguntei o preço da mensalidade pro meu o meu outro treinador, o Cris, que é meu treinador até hoje também, perguntei, ele falou, vem aí, vem treinar e tal, e eu tô treinando até hoje. E hoje você comemora 16 anos de carreira, né, Carlos? Já tem uma história incrível, já viajou vários países. Sim. Morei um tempo na Tailândia também. A Tailândia ela é referência no esporte, não é? No Muay Thai ela é referência.
A sua origem de luta é o Muay Thai? É o Muay Thai. É o Muay Thai, mas hoje eu treino bastante Muay Thai. Acho que o que eu mais treino é Muay Thai, boxe também com o Arthur, que é meu treinador de boxe, e jiu-jitsu. Que legal. E o atleta, você tinha alguma inspiração, algum lutador? Aqui no Brasil a gente fala muito do Anderson Silva, né? Sim. Teve alguma comparação em relação a você? Quando eu assinei com o UFC, o Dana White lá, o presidente do UFC, falou que eu parecia o Anderson Silva mais novo e tal. Foi da hora, mas é uma parada que eu não deixo muito entrar na minha mente não, sabe? Tanto crítica como elogio, legal tal, mas no final das contas é eu que tenho que fazer o corre ali e virar, então eu não deixo muito isso entrar na minha cabeça não, mas é legal, é um elogio da hora, né? E como que foi essa chegada pro UFC? Foi difícil, Carlos? Não, foi difícil, foi muita pancada, muito foi soco? Muito. Bastante luta aí, bastante perrengue que a gente já passou já, muita viagem que a gente nem sabia se ia ter o dinheiro para voltar no ônibus. Depois fui morar na Tailândia também. Quem que mantém hoje um lutador no Brasil? Como que acontece? Você foi para Tailândia com recurso próprio? Sim. Porque na Tailândia é mais fácil de você viver da luta com o dinheiro da luta. É mesmo? Entendeu? Você consegue, porque lá você luta várias vezes no mês. Entendi. Você entendeu? Você São consegue. muitas competições. É igual tem futebol aqui, futebol amador, futebol lá tem Muay Thai. E como que foi a sua adaptação? Falava a língua? Não falava, cheguei lá sem falar inglês, sem falar tailandês, mas tinha mesmo? bastante brasileiro na academia, os caras que moravam lá fazia tempo, então até que ajudou assim pra me virar, e eu sempre gostei, eu sempre fui meio aventureiro assim e tal, e cheguei lá na Tailândia, comida diferente, tudo diferente, mas eu acabei gostando, eu gostei do estilo de vida lá. Aí fiquei por lá quase 6 anos. Que legal. E como que o Carlos, a gente está aqui hoje com o Arthur Bambam, e como que o Carlos conheceu o Arthur? Como é que foi o relacionamento de vocês? O Arthur, acho que a gente começou a treinar faz 16 anos que eu treino e 16 anos que a gente tá junto. Porque, desde o começo? Eu acho que eu comecei a treinar numa Vocês segunda. Vocês já brigaram, gente? Não, nunca. Pode falar a verdade? Não. Entendi. Ele é meu amigo que se tiver alguma coisa, eu tiver que defender ele mesmo, ele tá errado, eu vou defender. Que legal, a amizade é muito verdadeira, verdadeira, né? E aí vocês se conheceram, aí o Arthur ser técnico hoje, cuidar do melhor amigo, é mais difícil, é mais fácil, porque também tem os puxões de orelha aí, né, gente? O Carlos dá muito trabalho pra você, Arthur, pode falar a verdade. Não dá, ele é muito fácil trabalhar, porque como a gente também tem um ponto parecido, nós dois somos canhotos. Entendi. Então, desde... Você também luta Muay Thai? Eu já lutei bastante, hoje eu tô mais na parte de treinador, mas o Carlos, quando fazia Muay Thai comigo, a gente sempre ficava junto, porque ele é canhoto e eu também. Então, para fazer as técnicas, para fazer no que a gente chama de aparador, manopla, era tudo mais fácil. Entendi. A gente é bem parecido. E alto também, mesmo peso na época, né? Hoje eu tô mais com peso. Mas na época a gente competia praticamente no mesmo peso, então um ajudava muito o outro desde o início. Fazia quase que um espelho ali na hora do treino, bem mais fácil, né? Mas ele sempre foi diferenciado. Que legal. Ele sempre você já via diferença nele desde quando ele era criança. Gente, o que vocês vivem hoje, 16 anos, é praticamente um casamento, né? Tem muito casamento que não dura isso. Não é mesmo? Cada um deve saber o ponto fraco do outro, né? Sim. Respeita muito o outro. Tem alguma curiosidade, alguma historinha que vocês gostariam de contar aí da convivência de vocês? Poxa, tem bastante história. Quem que ronca? Vocês viajam muito, né? Não, é o ladrão de roupa que é ele. Ladrão de roupa? Eu tenho várias histórias. Minha mãe gosta muito dele. Minha mãe gosta muito mesmo, assim. Que bom. É perigoso ele chegar em casa e eu estar deitado lá. A sua mãe lá. prefere o Arthur do que o Carlos, Com certeza, né? E vice-versa. É perigoso ela chegar e falar, tem como você deitar no sofá porque o Arthur tá cansado, ele quer dar uma dormida. É esse nível, né? E às vezes ele vai lá tomar café com a minha mãe. Entendi. E some roupa, e eu fico, cara, cadê tá no tal? guarda-roupa Não, aí teve um certo do treinador. A bermuda sumiu, tava com o pai dele. É verdade, da Bad Boy Azul, verdade. É verdade. Esse é o nível do relacionamento, tá tudo bem, né? Eu tenho uma que eu comprei uma camisa na época, gostava muito da camisa. E aí o Carlos foi pra Tailândia, né? E cadê a camisa? Sumiu.
E realmente eu não achava que ele tinha pegado a camisa. Eu fui no meu sobrinho, já Você apavorei abriu o Instagram ele. e achou a camiseta. Apavorei meu sobrinho. Falei, não, você que pegou, cara. Isso daí é camisa cara, não sei o quê. Apavorei todo mundo lá, fiquei bravo. E aí ele postou que tava num treino lá na Tailândia, treinão de hoje, com a minha camisa. Aí eu falei, olha pra você ver, cara, eu já tava lá. Tá tudo certo, é nossa. Mas vocês já estão num nível de amizade que vocês vão comprar juntos, na verdade, já né? Pra ver se fácil, os dois gostam bem e aprovam fácil, um figurino. É fácil. Vocês devem ter passado muito perrengue. Bastante. O Arthur te acompanhou na viagem na Tailândia? Não, você foi sozinho? Fui sozinho. Ah, entendi. Essa época foi a época que eu fiquei lá, tipo... E como é que você fazia pra treinar sozinho, Carlos? Como é que Não, era? tinha uma equipe Tinha lá, uma né? equipe. Eu treinei lá, cheguei na academia lá e tal. Os caras são meu amigo até hoje, academia. Que legal. Pô, tenho contato com os caras até hoje, até tô prometendo ir lá esse ano, tenho que ir pra lá. Eu voltei na época da pandemia, eu voltei em 2020 pro Brasil. Então, pô, tô com uma saudade da rapaziada lá, mas também quero levar os caras daqui, quero levar ele, quero levar o Cris pra conhecer a rapaziada lá, porque são os dois times importantes na minha vida, né? Foram os dois lugares que me formaram como lutador, entendeu? O Cris me ensinou a como lutar, não como lutar, mas tipo assim, também. Mas como eu posso falar, me ensinou as técnicas, essas paradas. E a Tailândia foi o que me ajudou a virar um lutador mais frio, mais inteligente. Porque querendo ou não, ali na Tailândia você não pode escolher quando você vai lutar. Você luta doente, você luta machucado, você luta... Porque você tem que pagar as contas. Sim. E você não tem patrocínio, não tem nada, e você tem que fazer dinheiro. A Tailândia é um país muito bonito, né? Agora, você sentiu muita falta do Brasil quando você esteve lá? O que você mais sentiu falta? Não, na verdade eu senti... A sentia... Tailândia é maravilhosa, né, gente? Pra quem gosta de pimenta... É uma delícia. Eu sentia mais falta mesmo das amizades e da minha mãe só. Clima? Não, o clima parecido? lá é bom, é muito quente, o ano Muito todo quente, praia, muita gente visitando o país. Às vezes você vê mais turista europeu, gringo, do que tailandês assim na rua. É mesmo? Que legal. E na onde eu morava, pelo menos, né? Que eu morava em Phuket, então é uma parte bem turística. Sim. Sabe, tem bastante academia famosa lá, então tem galera do CrossFit legal. do mundo inteiro, lutador do mundo inteiro. Então, era mais de boa. Agora tem a cidade, tipo Bangkok, que é a capital, Hua Hin, os outros lugares, que aí é mais tailandês mesmo, tipo, mais a cultura thai mesmo. Legal. Mas é da hora, eu gostei pra caramba. Carlos, você é um atleta e eu tenho certeza que inspira muitas pessoas, muitos jovens. Você também, né, Arthur? Tem uma história linda no esporte. Queria que vocês me falassem um pouquinho sobre o esporte aqui no Brasil, a luta aqui na nossa região. O que precisa acontecer para melhorar? Você acha que tem investimento, falta investimento? Muitas crianças sonham em ser o novo Carlos, né? O que poderia fazer para melhorar esse cenário? Sinceramente, eu acho que não só investimento, porque investimento talvez até tenha, sabe? Mas eu acho que esse investimento tem que cair na mão de pessoa certa. Sim. E hoje em dia tem muito investimento caindo na mão de pessoa errada, entendeu? E eu acho que isso acaba prejudicando muita gente. Não vai me prejudicar, não vai prejudicar o Arthur, vai prejudicar o moleque que não tem opção, tá ligado? Ele não tem opção de se ele pode ser um jogador de futebol, se ele pode ser um ator, ou uma atriz, ou um lutador. Não, tem gente que a gente sabe que tem lugar que não tem opção. Você tem que começar a trabalhar cedo pra você ajudar em casa. Sim. Entendeu? E eu acho que quando a verba ou o incentivo ao esporte da nossa região daqui de Taubaté, lá de Taubaté ou de São José, cai na mão de pessoas erradas, que é o que vem acontecendo, as coisas não melhoram do jeito que tem que melhorar, entendeu? Entendi. Eu acho que o principal ponto é esse. E agora a gente vai começar um quadro muito divertido, leve, é para ser descontraído, mas talvez pode ser polêmico também. E o quadro chama Vale ou Não Vale. Eu vou soltar algumas situações aqui para vocês, para os dois, tá, meninos? E vocês vão me responder rápido o que vier na cabeça de vocês. Se quiser argumentar, eu aceito, tá? Tá bom. Eu quero saber se vale ou não vale treinar ouvindo funk no último volume. Vale. Eu imagino que vocês escutam aí Vale. alguma música Vale. para se inspirar. O Carlos, como lutador, você tem alguma música que você se inspira para uma luta? Ou cada Tem luta a é música uma de música entrada, diferente? não, eu entro sempre com a mesma música. É mesmo? É. Eu Eu preciso entro com a perguntar qual é a música. Aquela Purple Qual é a Lamborghini. música, maestro?
aquela Purple Lamborghini, sabe, do Esquadrão Suicida. Que eu tava Que te até botando uns motiva? stories aqui agora e... Não é que, tipo assim, eu sou muito fã do Deadpool. Sim. É o meu super-herói preferido, assim, tal. Ele é um super-herói ou é um anti-herói? Na verdade, ele é um anti-herói, mas ele é o mais anti-herói. forte, você sabia, né? Sim. Ele é o mais forte, porque quando no filme ele para e fala com a galera, na verdade não é pra ser engraçado, na verdade aquele é um dos poderes dele, ele consegue parar e ir pra outra realidade. Legal. E no 2, Trilha quando... do Deadpool, então, pra É, ele, equipe, pô. produção, Essa vamos é colocar a música pro Carlos. Funk, te inspira ou não? Então não vale. Não, inspira, eu até gosto, tal, mas pra treinar eu escuto mais pagode agora. Tá, Arthur, vale ou não vale ouvir funk, Arthur? Vale. Se o Vale. atleta tá confortável, eu também tô. Legal. Secar o adversário, vale ou não vale? Ah, vale. Vale. Vale, pô. Vale. E aquela secada antes da luta, que vocês ficam um encarando o outro? O que você pensa, ô Carlos? Ah, eu penso... acho que depende do meu humor, depende do... Você já levou um beijinho? Não. Na hora da nunca. secada? Não, nunca. É? Nunca. Você já parou pra pensar que alguém pode fazer isso com você? Tirar um selinho Nunca do parei, Carlos? nunca parei pra pensar isso, mas pode acontecer. Tomara que não aconteça. Ir pra luta com torcida contra, vale ou não vale? Vale, Vale? vale. Te anima, te dá um Anima, gás maior? Anima. Você acha que ele fica mais animado, Vale muito. Arthur? Vale muito, vale Legal. muito. Olha só, postar treino sem ter treinado. Você já fez isso? É o treinador que vai responder essa, hein? Já fiz? Já? Acho que não, né? Ah, depende, né? Não, acho que não postei. Não, fala a verdade. Eu tô tendo... Postei? Acho que não, que eu lembre postou. não. Não, só... Que eu só lembre quando- não. Tá. É porque... Treino postado, então, é treino pago, é isso? É. Cortar carboidrato sempre, vale ou não vale? Não, Não? não corta não dá não. Você não abre mão de Não, eu de tenho um nutricionista. carboidrato? Eu tenho cortar o carboidrato assim, tipo, não Cortar, comer? tipo, não comer, Não, sem meu nutricionista, o hambúrguer, sem Renan, pizza. ele é Tá o cara que, liberado? tipo assim, eu como feijão e arroz na semana da luta. Isso porque eu perco 13 quilos pra lutar. Ah. E ele faz a dieta certinha lá, não corta Segue carbo, a não. risca, carboidrato Sigo a risco. vale. Vale. Tá bom. Mentir pro treinador que não saiu à noite antes Vale. da luta. Vale. Ou não vale? Não vale. Desculpa, mas às vezes vale. Já valeu. Já valeu. problema Ainda vai valer algumas O vezes. problema é eu tô mentir pra sentindo. mentiroso, né? Daí nós já fala que é Vale ou mentira. não vale dormir com a faixa preta embaixo do travesseiro? Achei essa fofa. Vale ou não vale? Não vale. Não. Não vale, não. Nunca. Porque Você a nunca ela olha vai pra ficar aquela faixa fedida. preta. Não, é fedida, suada. Faixa não se lava, né? É. Então, Não vale. aí não vale. Vale ou não vale usar desodorante pra treinar? Vale demais. Vale demais. muito. Conselho pra galera aí que acha que não vale, por favor, começa a achar que vale, porque tem uns caras que é brabo nisso aí, hein? E agora eu quero uma resposta rápida e essa é por minha conta. Vale ou não vale correr atrás daquele menininho que bateu em você na 5ª série pra revidar? Vale. Não vale, né, minha gente? Tem que voltar atrás dele só pra mostrar o troféu e as medalhas, não é isso? Morador taubatiano, da Esplanada, um bairro extremamente delicioso. Aquele bairro que a gente tem a tradição de brincar na rua com a criançada. Você deve ter esfolado muito o joelho lá, né? Você tinha verdade, essa tradição de brincar na rua, jogar taco? Tinha, eu gostava Qual que era a bastante. brincadeira de vocês? Eu jogava mais futebol na rua, então era legal. o tampão do dedo era direto. Era craque. Era esfolava e pipa também. É mesmo? Corria bastante Empinava de muita pipa pipa. lá? Quando eu fui morar no Esplanada, tinha a parte do CDHU ali. Sim. E depois não tinha mais nada construído, então era muito mato, muito... Sabe, Era um tinha bairro várias novo, casas, né? nem muro tinha. Então era da hora ali, a infância ali era da hora, Que porque legal. tinha muito lugar pra você se enfiar, pra você se esconder, pra você empinar pipa. Era outros tempos, né, gente? é. Eu tô vendo o Arthur dando risada, mas ele tem cara também de que aprontava muito no bairro dele. Ah, né, um pouquinho, né? Era isso, é Arthur? bastante. Um bairro bem... Tinha bastante entretenimento no bairro. Foi uma infância tranquila foi. de vocês? Tranquila não diria, Não foi mas nada tranquila. foi agitada, né? Mas Foi coisa- agitada, coisa- mas foi bom, foi foi saudável. boa, foi... Entendi. Aprendemos lições.
pudesse escolher, eu teria novamente a minha infância do que ter a infância de hoje. Sim, com certeza. Absoluta. E os namorinhos, hein, gente? Tinha muito assédio das meninas? Nossa, era horrível. Era mesmo? Você era o patinho feio da escola, Eu era o patinho Carlos. horroroso da história, você não tá entendendo. Mas o jogo virou, não é isso, minha gente? Ele tá bonitão agora. Da hora, a gente bonitão, né? E o pessoal que pegava todo mundo, hoje os caras tudo barrigudo, calvo. E as meninas com uns 8 filhos. E marido preso. E aí vocês frequentavam outros bairros da comunidade? Do bairro de vocês, ali na região, não? Era bem perigoso. Era? Bonfim, não podia muito visitar a Secap ali, mesmo? dependendo, era perigoso. Era uma outra Taubaté? Não, era diferente, não podia. Não podia, não. Jogar bola, assim, dependendo do lugar, tinha que ter alguém que conhecesse a pessoa do lugar, senão não podia entrar, não. Entendi. Não era, não Na era Esplanada fácil, não. também chegou uma hora que começou a ter guerra, né? Os caras começaram a brigar ali, onde era a parte mais pesada ali, por causa de droga e tal. E era tipo, era literalmente uma rua com a outra. E hoje, vocês têm contato com os amigos de infância de vocês? Sim. O que aconteceram com eles? Bastante. Taubaté tem bastante indústria, então assim como eu trabalhei muito tempo em indústria, você vê bastante pessoas migraram, né? Um para as indústrias, outros Entendi. tatuadores, barbeiros, né? Tem bastante hoje, né? Legal. Então na minha parte lá foi isso daí. Na minha também, Nenhum também. outro atleta entre os amigos? Não. Entendi. Não. Ó, agora pra gente encerrar esse bloco, tá na hora daquele bloco vale ou não vale. Eu solto uma situação aqui e aí eu quero que vocês... Dá pra responder junto e rápido? Só pra gente comparar aqui. Vale ou não vale curtir uma balada antes de uma luta importante? Vale muito, Vale vale muito. muito. Vale? Não tem aquela história de concentração? Gente... Sim, tá mas eu acho que concentrado. você tem que lutar feliz também, entendeu? É mesmo? Tem que lutar. Eu não é zoeiro, eu sou o tipo de cara que, Vocês tipo são assim... casados, solteiros? Eu sou Não, sou é casado? sou Eu sou casado. solteiro. É? Mas eu sou o tipo de cara que, tipo assim, eu Jogador de eu futebol, não consigo... eu sei que tem uma concentração Sim. que as esposas não podem nem ter acesso ao atleta. Porque atrapalha, mas eu acho né? eu acho que, tipo assim, eu sou o cara que eu não consigo ficar em casa, eu não consigo. Se eu ficar em casa, eu não gosto, tipo, eu paro de gostar da minha rotina, eu paro de gostar de ir na academia, eu já começo a ficar, tipo, bolado, porque eu não... Então, tipo... E o que você faz no dia da luta? O que você gosta de fazer? O dia perfeito, assim. eu faço Aquela umas luta coisas- pra vencer. O que você... Putz, eu acordo, como ali uma comidinha e tal, não mudo muito A sua rotina? minha rotina, porque Escuta a sua música preferida? eu vou, dessa última vez, tu acha que da última não, todas as vezes vamos escutando pagode e tal, pô, assim falou, técnica. E incomoda muito os outros atletas. Porque quando a gente chega, ele chega com a caixinha de som dele causando. Você pode estar em Las Vegas, pode estar em Kansas, onde for. E aí o pessoal fala, pode abaixar o som, por favor? os caras já... Os Mas caras você não faz gostam. isso pra desestabilizar Não, o... é porque eu o gosto oponente. mesmo, né? Então a galera vê, já tem um fato de eu fumar cigarro, que a galera, tipo, toda já conhece, tudo já fala, tipo, nossa, o cara fuma, nananana. Aí, tipo, já vê a gente chegando com um pagode e tal, aí esse cara já fala, ih, mano, esse cara... Teve uma vez num evento que eu fui lutar o LFA, que eu saí pra fora do evento, a gente tava escutando pagode, e eu saí pra fora justamente pra fumar um cigarro. Só que o dono do evento, ele não sabia que eu falava inglês. E ele olhou assim e falou, esse cara não vai lutar? Aí alguém falou pra ele assim, vai. Ele falou, pelo jeito ele veio aqui só passear, só. Falou assim, tipo, ele só veio... Subestimando a sua- Aí eu fui e ganhei, depois eu peguei e falei com ele, cheguei... Ele fala português também, mas eu falei com ele em inglês. Falei, achou que eu vim passear, né? Não vim passear, não. Ganhei o nocaute e tal, o nocautão mó bonito. Você sempre fumou, Carlos? Sempre. Isso nunca te atrapalhou em relação a Acho que não. É. Dessa última vez Eu tenho fiz certeza 5 que o seu rounds e- técnico já tenha tentado te Sim. convencer a parar de fumar. Na verdade, eles são bem, tipo assim, eles são bem... Flexíveis. Tipo assim, a gente sabe que não é uma coisa ideal para um atleta, mas tipo, você sabe lidar com isso, você sabe trabalhar com isso, eu não posso chegar lá e cansar. E aí isso não vem acontecendo, então... Entendi. E como que eles recebem os brasileiros lá no UFC? Quando você chega e fala, hello, Não, I'm from Brazil. muito bem recebido. É, o Carlos fala tratamento inglês deles fluente. Eu o já tratamento deles enroscado.
tipo, você não tem o que bom. falar, não tem... A gente é muito sabe, querido por hotel eles. bom, eles Muito vêm, querido. te buscam no aeroporto, o motorista te leva bom. pra onde você quiser, se você quiser ir comprar as coisas, não tem, sabe? E a nossa credibilidade para a luta é boa, né? O sim. Brasil, ele tem a história da capoeira, Sim, do gingado, sim, né? sim, sim. Eles temem o brasileiro lá? Sim, Temem você, Carlos? sim, Lógico. sim, É? sim. Eles sabem. Agora tá aquela briga, né? Brasil ou Rússia, Brasil ou Rússia. Mas eu acho que o brasileiro ainda é melhor, porque a gente ainda tem essa cultura de festeiro, de tomar uma, tal, e vai lá e ganha todo mundo. A Rússia, beleza, os caras são muito duros, São mais mas a disciplinados. maioria deles que estão fazendo sucesso agora é um pessoal do Daguestão, que são muçulmanos, os caras, tipo, não criticando, longe de mim, tá louco? Mas é tipo assim, o estilo de vida deles ajudam eles na luta, entendeu? Os caras não saem pra balada, os caras não fumam, os caras não bebem, os caras só comem, treina, reza e dorme. É só isso, Sim. entendeu? Mas se você É botar... cultura, né? Sim, é cultura. E eu acho da hora também, acho massa. Sim. Ver os caras, é um dos lugares que eu quero visitar, o Daguestão. Mas se você for ver quem teve mais campeões, a gente ou os caras, até com a nossa cultura que não ajuda muito, a gente tá muito na frente. Muito na frente. E Taubaté? Vocês já fizeram alguma viagem que vocês falassem que estão vindo de Taubaté e alguém fizesse alguma piadinha? Ah, por Eles ser taubatiano? conhecem Taubaté? Ah, sim, a gente... Na gringa? Na gringa, você fala ou aqui no Brasil mesmo? Eu acho que É, fora, né? Fora do Brasil, a gente fala que mora próximo a São Taubaté. Paulo. Ok. não- Taubaté, eles vão na gringa. Dentro do Brasil, quando vocês dentro vão do lutar, Brasil, Taubaté, é eles a falam o grávida. quê? Monteiro Lobato? A grávida. Não, mas São Sítio Paulo, do né? Pica-Pau É, a Amarelo. grávida. Mas São Paulo e... É que eles conhecem muito São Paulo e Rio, né? É. São O Paulo e Arthur Rio. tá rindo aqui, as pessoas lembram da grávida, né? Tragicamente. Não, é referência também, Referência né? Taubaté- mundial. Mundial. Você sempre falou inglês, foi fácil. Na verdade, minha mãe ela é professora de inglês, Ai, que ela é legal. professora de português, inglês e literatura. Então eu já sabia inglês antes de viajar, mas eu não falava inglês, entendeu? É totalmente diferente, você saber o inglês e, tipo, saber falar, tipo, escutar. Até porque, tipo, um americano falando inglês é de um jeito, o francês Depende é do da outro, região, o russo fala de outro é jeito. verdade. Tipo, sotaque. Até dentro dos Estados Unidos é Sim, diferente, sim, o sotaque sim, mesmo, sim, né? sim, sim. Tem alguma história que vocês gostariam de trazer pra gente? De pronúncia, de termo que é diferente? Teve uma vez que não lembro o que eu fui falar em alguma luta assim pro cara. Eu falar, tipo, look to my eyes, tipo, olha no meu olho. E eu falei pra ele, look to my ass, tipo, olha na minha bunda. E a reação E, foi putz, aí. imediata. Na hora, tipo, eu vi que ele ficou meio estranho assim, What? tipo. Não, mas acho que ele falou, mano, ele é gringo, ele deve estar. Exato. Mas ele entendeu o que era, mas eu falei errado tal. Depois eu olhei no vídeo, eu falei, nossa, falei pro meu treinador, eu falei, caramba, mano, falei errado. Tal, mas é coisa que acontece, né? Hoje em dia eu falo fluente e tal. Quando a luta acontece, eu sei que os ânimos ficam muito aflorados. Acabou a luta, acabou a rivalidade. O que vocês fazem depois de uma luta? Ai, depende, se eu ganhar, acabou, mas se eu perder, igual essa última Você aí... vai pra cama chorando quentinho. Eu tenho que dar um jeito de pegar esse cara de novo. É mesmo? Vocês já marcam a próxima luta? Não. Como Não. que funciona isso? Então, agora, tipo, assim... Perdeu a luta, você não vai pegar o lutador na saída não, né? Não, Ah, tá. não. Antes, talvez. Depende também do que o cara faz, do que o cara Um fala. lutador, Carlos, que te desestabilizou, assim? Não. E mexeu com o seu emocional, Não. que você entrasse mais abalado? Não, acho que não. Eu Tem tenho algum muita luta, lutador né? Eu tenho difícil? muita luta, então é difícil, tipo assim, qualquer já coisa passou que você por vai quantas falar. lutas desde o começo? Umas assim, cento as e pouca. profissionais? Cento e muita pouca, porrada, hein? profissionais, entendeu? Então, Quanto tempo dura uma luta, em média? de Muay Thai são 5 rounds de 3 minutos. É rápido, né? Sim. Não pra quem Mas tá apanhando, né, Carlos? aí dura mais. Mas MMA, no UFC, são 3 rounds de 5 minutos. E se for luta tempo. principal ou luta de cinturão, são 5 rounds de 5 minutos. Ou seja, 25 minutos saindo na porrada. Agora, eu sei que você tem recordes de tempo de luta aí, que você acaba com seus concorrentes muito rápido, não é isso? E aí é o treinador que vai dizer, essa agilidade toda é o treino? Vocês combinam antes? Vamos tentar terminar a luta o mais rápido possível. Acho que esse é o desejo, né? Sim.
O Carlos, ele tem um QI, que a gente fala, de luta muito grande. Então, assim, ele não tem muita pressa. Ele prefere mais machucar o adversário e tirar a vontade dele de lutar do que simplesmente chegar e acabar com o adversário. Ele meio que quer puxar a alma do adversário para depois ele acabar com a luta. Não é uma coisa tão simples. Uma coisa mais inteligente de quem tem sangue frio. Entendi, é uma estratégia de luta. É uma estratégia de luta. Agora, tem um lutador, Carlos, que você deseja ainda lutar, que você idealiza? Eu acho que o cara que ganhou de mim... preciso vencer esse cara, é uma meta. O último cara que ganhou de mim, acho o Ian Gary, irlandês. Foi uma luta que eu cheguei bem perto de acabar com a luta e tal, mas ele me surpreendeu em alguns pontos e acho que ele acabou ganhando por isso. Mas teve todo o trash talk envolvido antes da luta tal, e é uma luta que, tipo assim... Não sei, acho que é uma luta que se eu tivesse visto que, tipo assim, não tem como ganhar desse cara hoje, assim, beleza, eu não tenho problema em perder e dar o braço a torcer, mas eu tenho que ganhar desse cara de novo. Eu tenho que lutar com esse cara de novo pra ganhar dele, entendeu? Eu tenho que lutar com ele de novo. E pro futuro, o que você espera? Aonde você espera estar? Eu acho que até o ano que vem ou no outro eu quero estar com o cinturão. Quero trazer esse cinturão pro Brasil, que é a categoria que o Brasil ainda não teve o campeão no UFC. E quem sabe me aposentar aí e ficar de boa. A próxima luta já tem data marcada, não? Não, ainda não. Fazer uma pergunta agora para você, Arthur. Você começou na fábrica, não é isso? Trabalhou muito tempo aqui em Taubaté? Em Taubaté mesmo. Eu comecei a trabalhar, na verdade, para pagar Muay Thai. É mesmo? Porque eu falei pro meu pai... Você tinha quantos anos, Arthur? Eu tinha 17 Menino, anos. Foi o primeiro emprego? Foi o primeiro emprego. Aí não comecei já no Muay Thai, na verdade. Comecei no boxe chinês. Eu comecei trabalhando com meu irmão no estúdio de tatuagem dele. Legal. Aí depois eu fui pra fábrica para poder realmente só trabalhar para pagar a mensalidade da luta. E aí eu me desenvolvi também bem onde eu trabalhei e acabei sendo promovido. Enfim, consegui criar uma carreira boa no meu emprego. E fora também, né? Com o Carlos deu tudo certo também, a gente trabalhou duro. Legal. Ele foi para Tailândia, eu continuei trabalhando e treinando, fazendo o papel também para alguns atletas, né? E ele voltou da Tailândia com todo o ímpeto, todo o espírito, querendo mais, me chamou, falou, cara, eu quero. E a gente começou a treinar na garagem ali de casa, de vez em quando, na pandemia, né? Na pracinha. E isso não faz, 4 anos, né? Vocês treinavam na praça? Na do pandemia. bairro de vocês? Na pandemia, mesmo? assim, na garagem, quando tava chovendo, na garagem de casa, na garagem da casa dele, na garagem da minha. Então, assim, na pandemia não abria as coisas, então a gente se virava com o que tinha. E acabou dando certo. O Carlos trouxe, querendo ou não, toda a bagagem dele da Tailândia, que pra ele, agora, né, quando ele voltou pro Brasil... Foi toda a diferença dele. Foi o ponto. O Carlos me contou que o super-herói dele preferido é o Deadpool, e o seu? Super-herói é meio difícil, mas o pessoal fala que eu pareço com o Jim Carrey, então Jim pode Carrey. ser o Máscara. Pode ser ali o Ace Ventura. Eu tava esperando ouvir um Rambo, um Rock Balboa. O Jim Carrey. Será que eu sou a mais velha dessa mesa? Herói, assim. Legal. Acho que herói não tem, mas assim, a gente gosta de luta, assim. E o Van que o Damme, Arthur né? queria ser quando crescesse? Eu sempre amei o mundo da luta. De alguma maneira eu sabia que eu ia ser alguma coisa. Tá envolvido nesse mundo, Tô envolvido. Nem se fosse pra dar água pro pessoal, eu ia estar envolvido nisso. Você já sentiu vontade de subir no ringue pra defender o amigo? Direto, mas isso é o que é muito isso. E quando ele vai lutar, e eu vou lutar, é uma diferença de nervosismo absurdo. Quando ele vai lutar, é 1000 vezes pior. Eu vou lutar tranquilo, deixa eu aqui, eu me viro. Mas quando o amigo vai lutar, você já quer subir, dói, né? você fica com raiva do cara, pelo amigo, e você acaba, tendo que controlar isso, porque é uma coisa muito profissional hoje em dia, muito. Mas na época das brigas aí nas quadras cobertas aí, que tinha os campeonatinhos fuleiros, não podia perder, não. Agora, ele fala sobre o profissionalismo da luta, né? Que um lutador tem que ter esse equilíbrio emocional. Na rua, na balada. Alguém já mexeu com vocês, gente? Não. Agora o Carlos, lutador do Às UFC. vezes acontece. E aí você fala o quê, Carlos? Enfia a porrada. Mentira, tô brincando. Tô brincando.
Não, pô, eu sou tranquilo. Já avisa já, não vai encarar? Não, eu sou tranquilão, pô. Eu sou o tipo de cara que faz amizade com todo mundo. Trânsito. Zoa. Nem o trânsito te tira do sério. Não, Quem mais mexe com, assim, com o Carlos, óbvio, com pessoas que realmente têm uma inveja, é frustrado, porque assim, eu ver um cara ali, isso antes da fama, né? Porque sempre foi lutador, então assim, o pessoal conhece, então quem quer mexer é pessoas que realmente que são pessoas mal resolvidas, então assim, quer mexer com o cara. Houve também, um tempo atrás, um atleta de jiu-jitsu aí, famosíssimo, que o cara quis arrumar com ele na balada, ele falou, então vem. O cara acabou... Existe essa rivalidade? Quem é do jiu-jitsu não gosta de quem é do muay thai? Não tem? Só de academia. Academia antigamente tinha academia muito. Ainda, às vezes, isso independente e da de modalidade. treinadores também, né? Treinadores também. Ciúme de treinador pra treinar. Sim, mas hoje é mais de hoje boa. mais tranquilo. Legal. Antigamente tinha bastante. Ô, gente, eu queria que a gente comentasse agora um pouquinho sobre a história linda que vocês já devem ter vivido aí, muitas histórias. Esse podcast, ele traz a força de pessoas como vocês que venceram na vida. E a gente ilumina essas histórias até para motivar outras pessoas. E aí eu queria que vocês contassem rapidamente assim uma história de força, de superação, para quem estiver assistindo, se inspirar. Vocês têm alguma história bonita, sabe aquela de chorar mesmo? Ou divertida, engraçada, para a gente trazer essa força para o programa? Sim. Meu, tem uma vez que a gente foi lutar, aí a gente foi pra São Paulo, isso aí eu tinha uns 17... Não, eu tinha 17 anos. E a gente foi lutar, e na época ninguém tinha carro, o Cris não tinha carro, a Kalina não tinha carro, eu era menor, então a gente foi de ônibus, fomos lá, e tipo, eu não ia ganhar nada pra lutar, não ia ganhar nada, só ia lutar só. Mó rolê longe pra caramba, era em algum lugar em São Paulo, mas era longe. Andamos pra caramba e eu perdendo peso, desidratado. Chegamos lá, pesamos. E aí não tinha, pô, se a gente voltasse, não ia ter dinheiro pra ir e voltar no outro dia. Então a gente dormiu num motel. Acho que o Wellington tava com a gente. O Wellington não tava nesse dia. Aí e tivemos que dormir lá no motel. Acordamos, no motel. Ficamos no motel. Porque o evento não pagava hospedagem, nada. E se pagar um hotel é caro. Sim. Então a gente pegou uma pernoite no motel, dormimos no motel. Saímos, tivemos que sair tipo meio-dia, 11 horas. Sim. E a luta era só à noite. Nossa. Aí ficamos o dia inteiro pra rua e tal. E à noite fomos, lutamos. E na volta, acho que o Wellington nem tava nessa. Porque ele tinha carro, né? Na volta do evento, a gente voltou e não tinha dinheiro pra chegar até Taubaté, chegamos só até Caçapava. É mesmo? E depois tivemos que ligar pra esse amigo nosso Wellington ir buscar a gente lá. E aí, ganhamos tudo, mas... E aí hoje perrengue. vocês com viagens marcadas, lutas internacionais e ter esse reconhecimento do UFC deve ser Não, hoje lindo, eu posso... né? Hoje a gente vai lutar, eu levo o meu time todo, eu levo os treinadores, a gente aluga casa lá em Las Vegas, ou não, onde é o lugar da luta, a gente, aluga carro da hora, a gente, sabe, às vezes a galera até pergunta, mas a pressão, mano, não tem pressão, velho. Pressão era quando a gente tinha que fingir que tava dormindo no ônibus pra conseguir chegar em Taubaté e não conseguia. Aí era pressão, você tá fingindo que você tá dormindo e você vê o motorista chegando pra te acordar, falou, você tem que descer. Aí é uma pressão, pô, agora a gente vai viajar, vai pra outro país, fazer o que a gente gosta, vamos tirar onda, não tem pressão, velho. Legal. Esse foi o nosso quadro Vale e Além. São histórias como a de vocês que inspira aí muita gente. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai gostar de conhecer um pouquinho mais aí de vocês dois. Para encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as crianças, para os jovens, a audiência é muito grande, né, que sonham em ser um lutador. Deixa uma mensagem para eles seguirem aí o caminho deles, independente da profissão, eu acho, né? Para que sejam felizes, para que não desistam dos sonhos, assim como o Carlos e o Arthur, né, que começaram do zero e construíram aí, estão construindo, né, uma história linda aí profissionalmente. Quer que eu falo primeiro? Fala aí, pô. A minha mensagem que eu posso deixar para esse pessoal que está chegando, a gente também já foi da idade de vocês, também tivemos muitos sonhos e fomos persistentes nesses sonhos, honramos nossos pais,
honramos quem tá do nosso lado, quem quer fazer bem pra gente. E no final deu tudo certo e tá continuando a dar certo. E vai continuar a dar certo até esse cinturão chegar. E a gente não vai desistir enquanto a gente não ganhar. É isso, pô, trabalhar duro e naquilo que você acreditar, velho, naquilo que você vai ter um monte de gente falando que você não vai conseguir. Não sei se o seu sonho é fazer uma faculdade, ou ser jogador de futebol, ou lutador, ou atriz, ou bailarina, ou médico, ou qualquer coisa. Vai ter um monte de gente que vai falar que você não vai conseguir, mas, meu, se você não tentar ouvir essas pessoas, você não vai conseguir mesmo. Então, acho que o melhor que todo mundo pode fazer é tentar, é dar o seu máximo e conseguir. E se um dia não conseguir, a gente vai ficar com a cabeça tranquila, você vai conseguir deitar com a cabeça tranquila e saber que você deu o seu melhor, entendeu? E acho que isso é o mais importante. É o mais importante a gente ir dar o nosso melhor, porque dando o nosso melhor a gente chega onde a gente nem imagina. Exato. Ô, gente, falando agora dos lutadores, como é que é o relacionamento de vocês? Assim, tem rivalidade entre vocês? Vocês são amigos? Não, eu... De tomar aquele Deve ter suquinho um ou outro que a detox? gente não gosta aí, dois, mas... São poucos, porque a gente, quando já é difícil ser lutador. E aí, pra complicar, é ruim. Então, assim, a gente procura ter um ambiente mais saudável possível, profissional, porém saudável. Porque um precisa do outro para se ajudar. Legal, legal. E o chefão do UFC? Como que é o relacionamento de vocês? Ele pega no seu pé, vocês se ligam, trocam a mensagem no WhatsApp? Não, na verdade, meu empresário que faz esse trampo. E, na verdade, nem é com o Dana White, entendeu? É com os caras que tem Os o Dana assessores. White, que é tipo o CEO, que é o cara que dá as caras ali e tal. E tem os outros caras, tipo, abaixo deles tá o Hunter, o Mickey, que são os caras que casam as lutas, vê quando você vai lutar, quando Conversa você não vai. com os Que conversa com os lutadores. empresários, Ah, entendeu? sei. Mas a gente, lutador, é difícil conversar com os caras, porque nem tem o que conversar. Tipo, eu já tenho meu empresário, todo lutador tem um empresário. Sim. Porque isso é a bucha do empresário. Ah, e aí, Carlos vai lutar quando? Fulano vai lutar quando? Mas como que foi ver ele pela primeira vez? Ouvir, porque ele é o ícone, Ah, né? sim, foi da hora, foi da hora. Vi ele falando o seu nome. Sim, foi da hora, foi massa, O UFC é uma empresa gigante, é uma empresa imensa. Então é como se o Carlos fosse um funcionário bom, eu fosse o peão e o CEO. O cara não fala com o CEO, cara. O peão não vai falar com o CEO, cara. Eu já trabalhei em fábrica, entendeu? Então, assim, a hierarquia é a mesma. A mesma. Sim. E como que ele fala seu nome? Carlos Praxis! Acho que é Carlos Prates. Carlos. É lindo. Você estava me falando que você tem uma filha. Tem. Tem. E não é brasileira. Não. Como que foi australiana. isso? Não, na verdade, quando eu tava Agora na é aquele Tailândia... momento celebridades. Tá na hora das fofocas dos famosos. Eu morava na Tailândia e tive um relacionamento com uma mina australiana e ela ficou grávida. Não. Ela era professora. Legal. Professora de inglês na... Teve ali um namoro, um relacionamento. Sim. E aí minha filha nasceu. Foi, legal. Como que ela chama? Skyla. Hoje 5 aninhos. 5 aninhos. E a Skyla mora onde hoje? Mora na Austrália. Que legal. Mora em Sydney. Conhece a sua família? Sim. Não. Porque ela não veio pra cá, né? Vovó? Não. Só por chamada de vídeo e tal. Sabe falar português? Não, só sabe falar papai. É mesmo? E agora eu não sei, tô trocando ideia com a mãe dela pra ver se consigo trazer elas pra cá. Se elas querem vir pra cá, né? Porque eu entendo também, é difícil, tipo, ela atravessar o mundo com uma criança de 5 anos. Tem relacionamento ainda? Não. Não. Só amizade mesmo, mas Entendi. uma relação boa. E aí o papai vai lá visitar a filha quando? Sim, agora eu tô querendo ir em setembro, que é dia dos pais, né? Sei lá na Austrália, é dia dos pais, vamos ver, mas queria que ela viesse pra cá. Por causa da minha mãe. Minha mãe é de idade também e tal. E às vezes fazer uma viagem muito longa assim pra minha mãe. Minha mãe é espertona, faz tudo, faz ginástica e tal, mas, putz, uma viagem de 14 horas até Dubai, depois mais umas. Daí tem a escala, mais umas 4 horas, aí já deu 16 horas, depois mais 8 horas até não sei na onde, até tipo Perth, depois mais 5 horas até Sydney, é muito longe. É muito longe. Né? Então, vamos ver. O Arthur não é papai ainda, né, Arthur? Não, ainda não. Projetado, não, né? Existe um projeto aí, Arthur? É um projeto. Vocês estão solteiros, gente? Não, eu não, tô casadão. Eu tô solteiro. Carlos. Tá na pista, Carlos? Tô na pista. Gente, a história de vocês é linda, é inspiradora mesmo. Agora eu quero saber se vocês já pensaram em desistir em algum momento da vida de vocês.
Sabe aquele dia que você perde uma luta, que Aham. você acha que não nasceu? Você teve esse dia? O famoso dia não, Meu, né? eu acho que, ó, eu já tive, mas acho que lá no começo, assim. Lá no começo. Não, vai, a última vez acho que eu pensei em desistir foi há uns, sei lá, uns 10, 8 anos, assim. Já faz Tá. 16 anos que eu tô nessa, acho que há uns 10 anos atrás, assim, que eu pensei, nossa, mano, acho que não vai dar, acho que vou fazer outra coisa e tal. Mas continuei e estamos aí até hoje. E agora os planos? Até quantos anos o Carlos pretende continuar lutando no Sings? Porque a gente sabe que não é fácil, exige um condicionamento Sim. físico, né? E a Psicológico. natureza humana, ela tem uma idade que o corpo chega uma hora que ele O não corpo tem já não é a feito mesma pra isso, né? velocidade. O corpo já não é feito pra isso, pra se quebrar, pra bater. Mas eu acho que até meus 35 anos, não sei, pode ser que eu mude de ideia, eu lute até 37, 38, entendeu? Mas a minha ideia é eu lutar até eu ganhar o cinturão do UFC ou até os 35 anos, entendeu? Eu tô com 31, se eu ganhar o cinturão no que vem com 32, a ideia é parar, mas... Você tem mais quantas lutas para esse cinturão? Então, não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Exatamente. Acredito que mais umas duas. Aham. Acho que se eu ganhar mais uma Você tem que e vencer a mais umas próxima, duas pessoas ou pra mais chegar? umas três, no máximo umas três, Legal. assim, pra lutar pelo cinturão. Então, eu acredito que talvez bem antes dos 35 anos aí eu chegue no cinturão. E é uma vontade minha, assim. Eu quero ganhar só pra eu provar mesmo que eu consegui, que eu podia ser. O Brasil não teve um campeão ainda até 77 quilos, que é minha categoria que eu luto. Mas ficar lutando muito, eu já tenho muita luta, tenho muita lesão. Hoje eu tenho sorte de ter os melhores médicos, os fisioterapeutas do meu lado, que estão comigo ali toda hora. Eu Essa treino e equipe faço é físio, da eu treino e onde, faço Carlos? físio. Essa É a equipe equipe que... médica? O meu médico, o Dr. Sapatini, ele é de São Paulo, e o meu físio, o Cris, da Mão Santa, ele é de Taubaté. E é o Legal. cara que, tipo assim, acaba o treino eu já vou fazer físio. Ele já tá lá na academia pra fazer físio. Porque querendo ou não, esses anos todos lutando, esses anos todos se quebrando, chutando, dando Você soco, já quebrou tomando. muitos membros nas Já lutas, quebrei a né? mão na luta, teve que colocar pino. Aham, Já quebrei o nariz, já quebrei o pé, entendi. já bastante. Não E é querendo ou não, fácil. muita torção também, minhas costas zoadas, minha lombar zoada, ombro, joelho, tudo. Agora, gente, uma dúvida. Salário. O salário de um lutador hoje da UFC é bom? Como é que é isso? A questão de remuneração. Meu, eu acho que no geral Vocês é têm bom. seguro, se machucar, você continua recebendo? Como Não, que você funciona? recebe só por luta. Ah, por luta. Mas, tipo assim, você recebe por luta, você recebe um tanto pra lutar e mais um tanto se ganhar. Tá. Entendeu? O seu contrato é esse. Ah. Aí você tem o primeiro Perdeu, contrato com o UFC. menos. Perdeu, você recebe Participação. só o que é pra Cachê lutar. pela participação. Sim, entendeu? Mas, tipo assim, pra você ter uma ideia, o primeiro contrato do UFC, você ganha na primeira luta, acho que é $12 mil mais $12 mil. Entendeu? É um dinheiro. Sim, É um muito dinheiro bom. bom, entendeu? No segundo contrato vai mudando, vai mudando. Aí depende de você. Se você nocauteia todas as lutas, eles já pulam você pro quarto contrato. Entendi. Se você é um cara que ganha a luta ali mais por decisão, ou perdeu uma e ganhou outra, eles vão mudar seu contrato para um contrato mais... Tá. Tudo é demanda. Se você vende bem, é lógico que eles vão pagar o preço certo, entendeu? E ainda tem o patrocínio da marca do UFC. Eu acho que o UFC, quando você chega no UFC, compensa. É bem remunerado, sim. Agora, a expectativa de aposentadoria é curta, né? Qual que é seu plano depois dos 35 anos? 40? Churrasco, cervejinha, vida Pé na mansa, areia, vida mansa, caipirinha. pé na Pé areia, na areia, caipirinha, caipirinha, água de coco. pagodinho, tranquilo. Entendi. E o técnico? Tem Ah. um plano de aposentadoria? Não, porque daí o técnico aguenta um pouquinho mais, Sim. né? Não, aguenta um pouquinho mais, porque quando a gente é técnico, muitas pessoas olham e acham que tá tudo certo, não tem lesão. Tá fora do ringue, pode trabalhar até 60 Não, mas anos. não é assim. Não é bem assim? Não é bem assim. Você treina junto, Arthur? Eu treino junto, a gente treina manopla que fala, que é Sim. quando segura, tipo uma almofada, sabe? Sei. Que ele segura soco. E isso acaba desgastando muito o braço. Você fica com o aparador, então. Isso, é a manopla. Aguentando E aí a parte que eu faço é uma parte um pouco diferente dos treinadores convencionais, que é uma parte mais forte. Então eu acabo desgastando também a minha parte de braço. Então, Sim. se eu... Você é praticamente um atleta, só que fora. Então tem que o Carlos
tendo essa potência dele, o meu braço também, meu braço também tem uma validade, né? Então, assim, não falo que eu vou aposentar quando ele se aposentar, não, mas assim, eu não vou conseguir manter esse ritmo que eu tô tendo com ele hoje daqui a uns 5 anos também. Porque meu braço já não vai aguentar tanto. Então ele tá na melhor parte da vida dele como atleta e da minha como treinador em quesito de corpo. Entendeu? Legal. Porque não vai ter como. E quem que paga o salário do treinador? É o atleta? Ou é a empresa que o contrata e aí contrata a gente é como se a gente prestasse serviço pro UFC mesmo, né? Como falei para você, uma empresa. E assim como ele falou, né? Se o funcionário é bom, o salário é alto, se o funcionário é ruim, isso é a valorização que eles têm, que eu acho muito bacana. Muito legal. É muito diferente, porque assim, às vezes você cumprimenta. Obriga você a... Às vezes você trabalha numa fábrica, você cumpriu uma meta. Mais. Na fábrica, você cumpre a meta, aquele cara que a empresa fica arrastando, o cara não é mandado embora, o cara ganha a mesma coisa que você, o PLR. Sim. O cara que não faz nada não ganha. É justo, né? No UFC não, no UFC se ele ganha o salário, ele ganha o salário de novo. Sim. E se ele ganha numa boa performance, o UFC reconhece ele com mais dinheiro, que é a parte do bônus, que é $50 mil. Então assim, se ele tem um contrato de 50 mais 50 mais 50, ele ganha aí os seus 150 mil convertido em, né, dependendo do atleta que eu falo, convertido em reais. É um bom dinheiro para quem pagar para lutar. Pra quem não tinha dinheiro para lutar no busão. Para quem no busão $150 $150 mil é pava de apesão, né? É isso. A nossa realidade é outra. Vocês são reconhecidos na rua, assim, quando vocês chegam lá pra lutar? Sim. É o atleta do UFC, pedem foto, como que é esse assédio? O Carlos, toda vez que eu tô com ele, eu tenho que tirar foto, né? Porque daí eu pego o celular de alguém. Você tá se profissionalizando como um ótimo fotógrafo, né, Arthur? Isso cobrar um pizinho a mais, né, Arthur? Isso é muito gratificante, eu fico muito feliz toda vez que alguém pede uma foto pra ele. Porque eu falo, nossa, olha que legal, né? Porque assim, é diferente da gente que cresceu junto, a gente tem uma amizade e um carinho especial. Então, assim, a gente... Vocês nunca brigaram? Não conto pra ninguém, eu juro. Não. Nunca. Então fica mais fácil, assim, de tratar ele como ele é. Porque as pessoas que vêm de fora tratam ele diferente, como celebridade. Imagina eu ficar, Carlão, olha que legal. Sim. Fica chato pra ele. Fala, cadê meu amigo? Perdi meu amigo. Exato. Não, eu trato ele como ele quer que eu trate ele, como um amigo. Acredito que ele não querer que eu trate ele como celebridade. Né? É horrível, imagina, poxa. Aí fica até uma coisa meio supérflua. supérflua. Né, Carlos? Não. Amigo, é bem melhor. Arthur Bambam por quê? Pelo desenho? É dos Flintstones. Não é do Big Brother, pelo amor de Deus. Não vou embora agora esse podcast aqui. Isso agora, não, eu já ia embora. Eu ia embora agora. Não, eu ia embora agora. Sempre foi Bambam? Sempre. Por causa que eu Você tinha gosta? cabelo Você não até. Gosta do seu apelido? Gosto. Porque eu tinha cabelo até aqui. E o Carlos te arrastava pelo cabelo. O Carlos não parece a Pedrita, não, meu. É mesmo. Não faz sentido, gente. Não. Porque normalmente o apelido é assim, quando a gente não gosta, aí é que pega. Aí que pega. Não, eu gosto. Você tem algum apelido, Carlos? Na sua casa, como que a sua mãe te chama? Carlinhos. Não, agora filho. Filho. Sempre chamou filho, Carlos. E entre quando os ela tá brava, ela amigos, chama de Carlos Augusto. Eu vou perguntar pro técnico, tá? Pro amigo. Qual que é o apelido dele quando ele era criança? É Carlão. Sempre foi Carlão? Carlão, Você sempre se destacou na altura? Sim. Sempre. E aí você era o Carlão ficou do Carlão, bairro. E aí ficou. Quando você anda no bairro, como é que é? Você encontra os vizinhos, os amigos Carlão, de infância? Carlão. Que legal. Que legal. É isso, né? E eu tenho um presentinho que eu trouxe pra você. Presente? A gente treina Fala mais sobre isso. A gente treina com o nosso mestre Cristiano Nogueira e ele, enfim, fez a carreira de todos. Ele é o nosso paizão. O Christian, inclusive, ele é um ícone, né? Ele é um ícone. O que ele conseguiu na história do Taubaté já está fixado para sempre. Para quem não sabe, o Christian é casado com a Kalindra, né? Que também é lutadora. Isso. Né? A primeira mulher também. Na UFC, muitos anos. Do Vale, né? A força do Vale. É uma referência feminina, é uma força feminina. Poderia vir aqui também. Poderia, com certeza. É uma força. Então, assim, a gente tem o Carlos e a gente sabe de nossos recursos, né? São amplos, ótimos aqui, mas para o Carlos, material humano também a gente busca recursos fora, né? Sim. E aí a gente tem uma equipe parceira, né? Que é a Fight Nerds, na qual o Carlos tem uma ótima desenvoltura, né? Desenvolve bem com os caras, pessoas extremamente inteligentes
E a marca deles ficaram como uma referência mundial também, né? Sim. E o UFC acabou fazendo produtos, né, da própria equipe. Que E eu legal. trouxe aqui para você um. Que legal, tá? gente. Eles ganharam como melhor equipe do mundo ano passado. É mesmo? É que o- honra. é o Os óculos do óculos. Nerds. Criaram óculos. uma linha O exclusiva UFC de óculos, é isso? É isso. É meu? É seu? É mesmo? É seu. Chiquérrimo. Eu trouxe lá de Kansas. Por isso que esse. não podia acabar a nossa entrevista. Tudo faz sentido agora, meu Deus. Vou até tirar o fone aqui pra vocês. Lindo, gente, lindo. Esse é, Amei. tipo, por causa ficou, né, Fighting Nerds. E Aham. porque os caras são, tipo, eles veem a luta de outro jeito, por isso são os nerds da luta. Isso. Aí Que todo mundo demais. começou a usar esse óculos. Aí o UFC foi, patenteou, tipo, fez o do UFC. perguntar essa fitinha aqui, é tendência? É porque é de nerd. É por causa de nerd. É porque você é nerd. Demais. Entendi. Lindo, gente. Olha, com a marquinha aqui do lado. Olha que chique. Tô muito chique, gente. Amei o presente. Cadê o de vocês? Pra A gente gente tirar não- uma foto. A gente Ah, eu que sou a nerd Nossa, hoje, Só né? nerd hoje, Obrigada, eu amei. Imagina. Muito obrigada, viu? Que a força esteja com você, então, tá? Pega na minha? Obrigada. Valeu, tá? obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado, Muito gente. Valeu. Sucesso. Obrigado. Deu, gente? Êêê!